Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Cumprimento também o Sr. Ministro da Administração Interna, que está hoje connosco para a realização de uma audição requerida protestativamente pelo Partido Social Democrata para ouvir precisamente o Sr. Ministro da Administração Interna a propósito das questões relacionadas com os festejos do título de campeão nacional de futebol aqui em Lisboa. A audição processar-se-á nos termos habituais, rapidamente uma intervenção inicial do requerente, neste caso o Partido Social Democrata, por um período de até 8 minutos, seguido de uma resposta, uma primeira intervenção do Sr. Ministro da Administração Interna por igual tempo, também de 8 minutos, e depois passar-se-á à ronda de intervenções e pedidos de esclarecimento dos vários grupos parlamentares, 6 minutos a cada grupo parlamentar e 3 minutos ao deputado único representante do partido, neste caso do Chega, com resposta no final do Sr. Ministro da Administração Interna por um período idêntico, mas não superior a 30 minutos. A resposta será conjunta nesta fase. Depois poderá ou não haver uma segunda ronda, de 2 minutos a cada senhora ou senhor deputado que assim o deseje, com também resposta no final por parte do Sr. Ministro, por tempo idêntico ao utilizado pelos senhores deputados para colocar questões. Assim sendo, vamos iniciar a audição, dando eu a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques para colocar a intervenção inicial. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, senhoras e senhores deputados. O PSD teve, penso que pela primeira vez nesta legislatura, de recorrer a um requerimento protestativo para poder ouvir o Ministro da Administração Interna. Eu recordo que as várias tentativas levadas a cabo pelo Grupo Parlamentar do PS sobre esta matéria para ouvir o Ministro da Administração Interna após o relatório da IGAI que foi apresentado pelo próprio Ministro foram chumbadas pelo Partido Socialista e pelo Partido Comunista Português. Infelizmente, tivemos que recorrer a este instrumento que garante os direitos de escrutínio que todos têm direito a utilizar e a fazer para podermos escrutinar, questionar o Ministro da Administração Interna que outorgou e que despachou, no fundo, o relatório que a IGAI fez sobre aqueles acontecimentos. Dito isto, Sr. Ministro, quando ouvimos a apresentar o relatório da IGAI, ficámos com uma ideia completamente contrária e desvirtuada daquela que concluímos quando lemos o relatório. Ficou até a sensação que o próprio Ministro não leu o relatório da IGAI. Mas isto para aqui pouco nos interessa, porque neste momento temos factos concretos, factos esses que o PSD reconhece porque confia no relatório da IGAI e que o Sr. Ministro também reconhece porque assinou também esse relatório e reconheceu-o como válido. E, portanto, as perguntas que nós temos a colocar são bastante simples e são, de alguma forma, pretendem, de alguma forma, garantir esclarecimentos. O Sr. Ministro, numa das primeiras intervenções que fez sobre esta matéria, veio dizer que não caberia ao Ministro da Administração Interna organizar festejos de clubes de futebol. Sr. Ministro, isso é verdade, mas no exercício da sua autoridade como Ministro da Administração Interna tem as suas responsabilidades. Tem as suas responsabilidades quando, segundo o relatório da IGAI, pelo menos 4 vezes, ou no seu Ministério ou com elementos do seu Governo e do seu Ministério, foram chamados a tomar parte na negociação destes festejos. Portanto, se o Ministério não tem nada a ver com isto, não sei o que tiveram lá a fazer essas pessoas. E não estou a falar apenas de elementos da PSP, estou a falar de elementos de gabinetes que surgem no relatório da IGAI. Em segundo lugar, Sr. Ministro, é importante esclarecer e lembrar ao Sr. Ministro que estes festejos ocorreram em maio. E o Conselho de Ministros aprovou uma resolução sobre o estado de calamidade que dava ao Sr. Ministro, como se já não tivesse poderes para tal, na nossa opinião teria, que deu ao Sr. Ministro poderes excepcionais nesta matéria e que resolução essa que o Sr. Ministro da Administração Interna bem conhece, sobretudo para garantir um conjunto de situações e sobretudo de regularidade, distanciamento social, de impedir ajuntamentos. São várias alíneas
que competem ao Sr. Ministro tratar, a fixar regras de proteção de saúde individual e coletiva dos cidadãos, limitação ao condicionamento do acesso à permanência de pessoas em espaços frequentados pelo público, tudo isto são competências que, excepcionalmente, são adicionadas à responsabilidade do Sr. Ministro da Administração Interna e que, pelos vistos, ou não conhecia ou não quis exercer. Portanto, o caso do Ministro não tem nada a ver com isto, não faz sentido, nem colhe nada com a realidade. Depois, Sr. Ministro, fica a sensação que o Sr. Ministro lava as mãos como Pilatos desta responsabilidade, atribuindo à Câmara de Lisboa as responsabilidades pela organização do evento e impedindo a PSP de cumprir a sua missão. Porque a missão da PSP era garantir a segurança de todos e aconselhar o Ministério e as entidades envolvidas sobre a melhor forma de cumprir a lei, de evitar problemas e de manter os festejos. O que é facto é que na véspera do evento, facto provado no relatório da IGAI, página 24, a IGAI transcreve o despacho do Sr. Ministro que diz: cumpra-se, à PSP, cumpra-se o acordado entre a Câmara de Lisboa e o Sporting. E a pergunta que eu faço é: o Sr. Ministro sabia o que estava acordado entre a Câmara de Lisboa e o Sporting ou não? O Sr. Ministro, com este despacho, no fundo, lava as mãos como Pilatos, diz à PSP: obedeça à Câmara de Lisboa e ao Sporting e, portanto, faça-se aquilo que a Câmara de Lisboa e o Sporting quiserem. O Sr. Ministro, na prática, atribui a responsabilidade por aquilo que aconteceu à Câmara de Lisboa. Nós tentámos ouvir a Câmara de Lisboa, mas o Partido Socialista ontem voltou a chumbar um requerimento para ouvir o Presidente da Câmara. Mas, portanto, se a responsabilidade não é sua, a autoria moral deste tipo de eventos, o Sr. Ministro podia ou impedir, foi da Câmara de Lisboa, e isso é um facto claro, quer do seu despacho. O seu despacho responsabiliza a Câmara de Lisboa e impede a PSP de atuar. E gostávamos de perguntar ao Sr. Ministro, nesse mesmo despacho, noutro despacho que o Sr. Ministro faz no relatório da IGAI, o Sr. Ministro ordena um novo inquérito à atuação da PSP. Gostávamos de saber se já tem esse relatório, se nós já podemos ter acesso. Entretanto, Sr. Ministro, o programa da RTP, 6 às 9, revela aquilo que nenhum de nós sabia, que o Sr. Ministro, na sua apresentação, nunca comunicou. É que, de facto, a PSP, desesperada, tentou impedir aquele modelo de festejos, propôs 3 alternativas e, como eu já referi, o Sr. Ministro despachou, mandando a PSP estar quieta, obedecendo à Câmara de Lisboa e ao Sporting, que puderam fazer aquilo que quiseram. E, Sr. Ministro, esta revelação do 6 às 9 foi desmentida pelo Sr. Ministro. Entretanto, nós sabemos que o programa de televisão recorreu à CADA, à Comissão de Acesso a Documentos Administrativos, uma coisa que é cada vez mais recorrente no seu governo e, em particular, no seu gabinete, por parte de jornalistas portugueses que tentam aceder à informação, mas o verdadeiro atentado à democracia portuguesa é o impedimento que o governo fez do acesso a documentos que são públicos, ou quando não os classifica de forma errada e ilegal, indevidamente, para impedir o acesso dos portugueses à informação que é de acesso público. E, portanto, Sr. Ministro, tendo em conta que a CADA, e que o Sr. Ministro já sabe, decidiu contra o Ministério, a minha pergunta é: o Sr. Ministro vai deixar aqui na Assembleia o despacho que proferiu a dar ordens à PSP para cumprir o acordado entre o Sporting e a Câmara de Lisboa? Vai deixar esse despacho na Assembleia para o conhecimento de todos? Vai corresponder às ordens da CADA e vai entregar à RTP e a outros jornalistas esse despacho que o Sr. Ministro fez? Isso para não ter dúvidas sobre o despacho, ao contrário do que tentou fazer com a CADA, é o despacho que proferiu na véspera dos incidentes, em resposta à PSP, que foi enviado pelo seu Secretário de Estado à PSP. E, portanto, Sr. Ministro, são várias perguntas que eu gostava de colocar e gostava de ter a sua resposta muito concreta, porque são casos simples, são casos comprovados pelo relatório da IGAI e que o Sr. Ministro parece que, à partida, quando fez as primeiras declarações, não conhecia. Sr. Ministro, a nossa conclusão é muito simples. O Sr. Ministro delegou na Câmara de Lisboa a decisão sobre os festejos do Sporting, o Sr. Ministro ignorou os avisos da PSP, o Sr. Ministro ignorou os avisos da DGS e preferiu deixar que a festa continuasse sem qualquer controle.
Não contente com isso, ainda tentou acusar a PSP de não ter cumprido bem o seu papel. A PSP é essa que não tem meios, muitas vezes, para cumprir o seu papel. E, portanto, Sr. Ministro Eduardo Cabrita, este é o dia do escrutínio, é o dia do Sr. Ministro responder, é tarde, mas tem tempo e tem a oportunidade também de esclarecer este relatório, ou se questiona, de alguma forma, as acusações que são feitas a si e à Câmara de Lisboa sobre esta matéria. Muito obrigado. Muito obrigado também, Sr. Deputado, pelo cumprimento do tempo. Tem então a palavra o Sr. Ministro da Administração Interna, por um tempo idêntico. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo todas as senhoras e senhores deputados neste vosso regresso de período de suspensão de trabalhos parlamentares e de início da terceira sessão legislativa desta legislatura, na qual certamente prosseguiremos no quadro do trabalho com a Assembleia da República, mas designadamente no trabalho com esta Comissão Parlamentar, aquilo que é o devido e natural escrutínio parlamentar adequado. E estou, aliás, aqui numa audição que, como diz o Sr. Deputado Duarte Marques, é uma audição sui generis e que prova o desespero do PSD e a ausência de justificação para esta audição verdadeiramente da época passada. O Sr. Deputado Duarte Marques pretendeu aqui enunciar uma ideia de ausência de disponibilidade para o escrutínio parlamentar do quadro da atividade do Ministério da Administração Interna, que é totalmente infirmada e absurda face àquilo que pedi, aliás, que junto dos serviços da Assembleia da República fosse apurado e que demonstra algo que é inequívoco. Na anterior sessão legislativa, fui o Ministro que mais vezes esteve em debate, sempre disponível, como aliás o Sr. Presidente da Comissão, quanto à parte relativa à Comissão, poderá testemunhar, sempre disponível para de imediato corresponder a toda a disponibilidade de, sobre qualquer tema, ser sujeito ao contraditório por parte dos senhores deputados. Tive na anterior sessão legislativa 19 debates em plenário, o Ministro que mais debates fez em plenário na anterior sessão legislativa, e 8 audições em comissão parlamentar. Já na sessão legislativa anterior, na primeira desta legislatura, igualmente 8 audições em comissão parlamentar. E mesmo relativamente a esta audição que esta Comissão não quis, porque entendeu que não fazia, esta Comissão não quis, porque entendeu que não fazia sentido, o PSD usou um direito regimental e cá estou também, novamente, no primeiro momento, na primeira semana em que é possível a concretização desse direito regimental. Passemos àquilo que é o fundo da questão suscitada pelo Sr. Deputado. Esta audição só pode existir porque, relativamente a uma matéria que é designada no pedido, por facilidade, poderemos referi-lo assim, como festejos do Sporting Clube de Portugal, relativamente a essa matéria, o Ministro da Administração Interna determinou, face às dúvidas e face existentes no espaço público, determinou no dia 12 de maio a realização de um inquérito pela Inspeção-Geral da Administração Interna. E no dia 16 de julho, em conjunto com a Sra. Inspetora-Geral da Administração Interna, foi apresentado o relatório desse inquérito pela Inspeção-Geral e foi apresentado o despacho que sobre o mesmo versou por mim próprio. E, portanto, também aqui
esta ideia de ausência de escrutínio não tem aqui qualquer sentido. Relativamente à matéria de fundo, aí a que pertence deste requerimento, eu tentei aqui olhar para o fundamento do requerimento. O fundamento do requerimento caracteriza-se por matéria injustificada e matéria falsa. Matéria injustificada, aquela que contende com a realização dos ditos festejos. Manifestamente, relativamente à organização dos ditos festejos, é a entidade que festeja que deve determinar e deve aqui ter o impulso relativamente ao quadro da sua realização. E também, é verdade, tal consta do relatório, cabe à autarquia, em Lisboa ou em qualquer outra, aqui a aferição daquilo que são as regras de ocupação, de utilização de espaço público neste quadro. Nesta matéria aqui, cabe à Polícia de Segurança Pública, cabe ao Ministério da Administração Interna, se aqui, colocando a questão nestes termos, garantir no quadro existente as condições de ordem pública, de segurança adequada às características do que se iria verificar. O que se diz no relatório é, aliás, que em condições, diz-se no relatório e diz-se no meu despacho, em condições muito difíceis, e olhando hoje à distância até, comparando com festejos similares no final do campeonato europeu de futebol, em qualquer dos principais campeonatos europeus, a forma como as forças de segurança, e designadamente a Polícia de Segurança Pública, em Portugal, corresponderam a uma situação particularmente difícil, é assinalável e reconhecida, independentemente de dúvidas que, ou no âmbito de processos autónomos, ou no âmbito de uma dúvida relativamente ao que ocorreu, não no cortejo entre o estádio do Sporting e o Marquês de Pombal, mas relativamente à zona do estádio tenha sido determinado. Quanto a este coelho tirado da cartola, ao qual desesperadamente o PSD se agarra, do meu despacho não tem nada de esconder. O despacho está transcrito na página 24 do relatório e, portanto, não há nenhum segredo. Trata-se de um despacho meramente interno, transmitindo no dia 10, relativamente a um documento apresentado na tarde de dia 10, transmitindo ao Secretário de Estado, que acompanha as questões de violência no desporto, e no âmbito de cuja Secretaria de Estado se tinha realizado a única reunião que decorreu no âmbito do Ministério da Administração Interna, transmitindo o documento para ele ser tido em conta no quadro daquilo que, desde o final da semana anterior, estava a ser discutido. Não há aqui nenhum outro despacho, manifestamente não há aqui aquilo que pretensamente eu percebo que seria picante, mas que não existiu, nem podia ter existido. Não houve organização por iniciativa, nem podia haver, enfim, pela mesma maneira que não cabe ao Ministério da Administração Interna organizar o 1º de Maio da Intersindical, a festa do Avante ou a rentrée do PSD. Não cabe, não é possível fazê-lo. Não cabe. Há aqui um despacho de transmissão desse documento ao Secretário de Estado que acompanhava a matéria e que tem, aliás, competências que tem exercido relativamente a questões de violência no desporto. Obrigado, Sr. Ministro. Vamos então passar
às intervenções dos grupos parlamentares, começando pelo Partido Socialista. 6 minutos a cada grupo parlamentar. Sr. Deputado Francisco Oliveira tem a palavra. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Muito boa tarde também, ou aliás, bom dia, peço desculpa, porque isto já, de facto, já vai tarde, mas isso foi por outras razões. Sr. Ministro, não, é que, tendo chegado às 4 da manhã, de facto, isto já parece ser tarde. Eu iria cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Presidente, demais senhoras deputadas e senhores deputados e demais pessoas que estão a assistir a esta audição. Eu, de facto, não tenho muito para referir relativamente a esta matéria, uma vez que o Sr. Ministro já respondeu e já deu efetivamente as informações necessárias. Mas analisando o requerimento do PSD, parece-me que o mesmo é contraditório e o mesmo em si fala da inexistência de qualquer fundamento relativamente a estas questões. Eu passo, por exemplo, a referir aqui a questão que é fundamental no requerimento colocado, é que o Sr. Ministro teria autorizado a manifestação. Ora, esta premissa parte logo de forma errada. Não cabe ao Sr. Ministro autorizar qualquer tipo de manifestação, mas sim assegurar que efetivamente a mesma decorra com os meios de segurança necessários para que ela decorra em perfeitas condições. Em segundo lugar, há aqui também uma referência e uma resposta neste requerimento relativamente ao Sporting. E o Sporting também se teria indignado que teria participado nas reuniões. Eu faço lembrar também ao Sr. Deputado, se reparar na página 10 do IGAI, deste inquérito, na página 10, o que se vem dizer é uma coisa muito simples, é que de facto o Sporting não respondeu a estas matérias e a variedíssimas alíneas que foram colocadas pela IGAI para que pudesse responder a estas questões. E, portanto, se assim é, parece-me que está, de facto, em contradição com aquilo que diz o Sr. Deputado relativamente a estas questões. Pois não falou, mas falou no requerimento, não é? E é um dos argumentos que aqui refere haver contradição, porque o Sr. Ministro supostamente teria dito que o Sporting não colaborou e não prestou as informações necessárias. São 7 ou 8 linhas de pedidos que foram feitos ao Sporting e que neste inquérito se refere nenhuma das informações solicitadas ao Sporting Clube Portugal foram repetidas aos autos de inquérito até ao seu encerramento. Por outro lado, o inquérito é por si só esclarecedor. De facto, em momento algum refere a necessidade do Sr. Ministro ter violado ou ter ultrapassado qualquer regra e ter efetivamente autorizado aquilo que não lhe competia. O Sr. Ministro faz, naquele despacho de páginas 24, e que os senhores só transcreveram uma parte, mas deviam ter transcrito a totalidade. Não, está cá, o despacho todo está cá. No requerimento que os senhores avançaram é só a última parte do requerimento, ou do despacho, por comportar um elevado grau de imprevisibilidade relativamente à manutenção da ordem pública e riscos elevados, desaconselhamos o terceiro cenário, utilização do trio elétrico de desfile de via pública. E depois diz, deve a PSP articular com a Câmara Municipal e o Sporting Clube Portugal no sentido de promover as medidas consideradas adequadas para garantir a segurança dos festejos, propostos pelo promotor, insistindo-se nas recomendações enviadas ontem. Foi isto. Mais o restante que está, Sr. Deputado, eu não o interrompi, agradecia de facto também não fosse interrompido, e portanto, relativamente a estas matérias, o que acontece de facto é que está transcrito no inquérito da IGAI todo o despacho, quer do Sr. Ministro, quer depois do Sr. Secretário de Estado, dando efetivamente a indicação de que, face ao acordo entre o Sporting e a Câmara Municipal, caberia garantir ao Ministério, e isso foi a ordem dada pelo Sr. Ministro, a segurança destes festejos. Se efetivamente os senhores querem trazer para a praça pública algo que efetivamente não acontece, e não acontece logo de início, ou seja, a fonte está errada, não cabe ao Sr. Ministro autorizar as manifestações, parece-me que de facto isto é um não assunto, é um nado morto
e eu não terei muito mais a dizer, de facto, porque me parece estarmos a discutir algo que não tem qualquer razoabilidade e, nesse sentido, parece-me que o PSD, mais uma vez, aqui está a tentar fazer uma tempestade no copo d'água, mesmo até com o pedido da audição que posteriormente iremos fazer à Sra. Inspetora-Geral da Administração Interna, que não sei o que é que virá cá fazer se não responder e dizer exatamente o que está neste inquérito que ela própria terminou, ou terminado pelo Sr. Ministro, peço desculpa, e que ela própria realizou e concluiu. Mas pouco mais tenho a dizer, para além de entender que, de facto, isto é um não assunto, é de facto um assunto meramente de tentativa de exploração, com dados truncados, de forma a parecer que há aqui uma situação de incumprimento por parte do Sr. Ministro. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Partido Social Democrata. O Sr. Deputado Duarte Marques tem a palavra, também 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, é notável a forma como quer o Sr. Ministro, quer o Partido Socialista desvalorizam coisas que são importantes. E começam por desvalorizar, aliás, a pandemia tem servido como justificação para tudo e para nada, mas começam por desvalorizar a própria declaração de calamidade do Conselho de Ministros, que atribui poderes especiais ao Ministro de impedir um conjunto de situações. E, portanto, os senhores têm que ser razoáveis e, sobretudo, têm que ser corretos e sérios com o Parlamento. Não podem dizer uma coisa quando convém, fazer uma resolução quando convém, uma coisa completamente diferente, e depois desculparem-se com um conjunto de alarvidades, de soundbites que tentam apenas descredibilizar o debate numa matéria que é séria. O que é triste é o Parlamento ter de discutir isto, ter que vir discutir um relatório destes, discutir um relatório destes, de forma putestativa, porque para o Partido Socialista, quando declaram os temas encerrados que são incómodos, pensam que o país para e que a democracia desvanece, mas não é isso, porque nós não deixamos. E, portanto, Sr. Presidente, o Sr. Ministro não respondeu à maioria das perguntas que eu lhe coloquei, e eu fazia questão que o Sr. Ministro respondesse. Porque, em primeiro lugar, o Sr. Ministro diz que este despacho está transcrito no relatório. Ora, na resposta que o Sr. Ministro dá à CADA e, sobretudo, que dá à Comunicação Social, o Sr. Ministro desmente a existência deste despacho. E este despacho é muito claro, apesar de sabermos agora pelo Sr. Ministro que está copiado, transcrito na íntegra no relatório, nós não conhecemos o original. E a política deste Governo e deste Ministro é de meias palavras e de meias verdades. Porque quando o Diretor Nacional da PSP lhe pergunta qual o procedimento a seguir, recomendando que não se opte pela via acordada entre a Câmara de Lisboa e o Sporting, o Sr. Ministro apenas diz: cumpra-se o que foi acordado. E, portanto, o Sr. Ministro desautoriza a PSP e mandata Fernando Medina e o Sporting de fazer aquilo que quiserem. E depois viu-se o que aconteceu. Portanto, eu bem percebo, e o Sr. Ministro foi muito claro aqui a dizer, que cabe à autarquia de Lisboa, cito, cabe à autarquia de Lisboa aferir as regras de organização destes eventos. E, portanto, o Sr. Ministro é que disse isto. O Sr. Ministro diz que compete a Fernando Medina garantir e aferir as condições em que o organizador quer fazer ocorrer este evento. O Sr. Ministro, de facto, lava as mãos como Pilatos. Aqui a responsabilidade, de facto, não é só sua. A verdade é que o seu despacho e o sentido como o escreveu foi, obviamente, uma forma de passar a responsabilidade para a Câmara de Lisboa e de impedir a PSP de fazer aquilo que queria. E essa é que é a realidade. E, portanto, face ao quadro existente, dizia o Sr. Ministro, a PSP podia fazer isto e aquilo. É que o quadro existente, nesta altura, era diferente. O quadro legal em vigor é diferente, o atual, daquele dos tempos normais. Estávamos em estado de calamidade e havia uma resolução do Conselho de Ministros, que eu recupero, tinha dado poderes maiores ao Sr. Ministro para poder atuar. E, portanto, o que é curioso também é que, apesar de tudo, o Sr. Ministro continua a não divulgar esse despacho, o famoso despacho. Eu gostava que o deixasse aqui, o papel, porque o Sr. Ministro, quando foi confrontado com esta matéria, quando foi confrontado, quer pela CADA, quer pelos jornalistas, quer pela comunicação social em geral, o Sr. Ministro desmentiu que tivesse autorizado aqueles festejos. Disse isso mesmo. Está em vários órgãos de comunicação social. Porquê? Porque o Sr. Ministro, de uma meia-verdade, o que diz no fundo é assim: eu não posso impedir nada, façam como eles quiserem. E a PSP foi desautorizada pelo Sr. Ministro. E, portanto, se vem aqui ao Parlamento, não responde sobre o novo inquérito que ordenou à PSP, não disse uma palavra sobre isso. Não respondeu se tinha conhecimento do meio, da forma como foi organizado o cortejo. Não revelou se vai deixar ou não vai deixar aqui
o despacho que a CADA o obrigou a revelar e finalmente aqui o vem trazer. E também nem sequer comenta, porque foi isso que nós lhe pedimos, os seus poderes acrescidos em matéria de ajuntamentos de pessoas que lhe é dado pela declaração de calamidade. E, portanto, eu bem sei que tenta desvalorizar, mas nós não desvalorizamos. E se estamos aqui, fora da época, a discutir este assunto, deve-se ao facto do seu partido e do Partido Comunista ter impedido esta audição mais cedo, porque o PSD este não é o primeiro requerimento para o trazer cá, é o segundo, porque o outro foi chumbado. E, Sr. Ministro, eu termino só com mais uma palavra. Por mais vezes que venha ao Parlamento e seja o campeão das vindas ao Parlamento, demonstra bem o respeito que tem pelo Parlamento, mas também só demonstra que faz muitos disparates, que faz muitas asneiras e que leva ao Parlamento a chamá-los mais vezes. E o facto de vir cá muitas vezes e de responder muitas vezes ao Parlamento não é sinal de respeito pela democracia. É que o Sr. Ministro vem cá, mas não responde. O Sr. Ministro vem cá e vem cá tentar ofender os deputados, tentar menorizar os partidos políticos e trazer um mau contributo à democracia, porque o Sr. Ministro raramente responde, raramente diz a verdade e raramente revela a documentação que lhe é pedida. Portanto, vir cá tantas vezes é saudável. O problema é que vem cá e não cumpre aquilo que é a sua função. E digo-lhe mais, não devia ficar orgulhoso de vir cá tantas vezes. É sinal que é muito pouco competente. Obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado José Manuel Pureza tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Cumprimento também o Sr. Ministro e as pessoas que o acompanham. Nesta fase da polémica sobre este assunto, tememos que tudo se venha a restringir a uma disputa entre o despacho original e a sua transcrição. Se for só isso, francamente, não valia a pena termos tido tanta coisa. Mas há um aspecto que vale a pena ter em conta. Esse sim é o aspecto sério deste problema. Creio, aliás, que é o único aspecto sério desta questão, que é o facto de, como se previa, como toda a gente podia prever, a ocorrência de celebrações perfeitamente justificadas em função da euforia, do clubismo, enfim, tudo isso é perfeitamente justificado. Fazia parte, aliás, do campo das previsões e previa-se, toda a gente o dizia, que a ocorrência de festejos num determinado figurino iria ter impacto profundamente negativo sobre a evolução da pandemia em Portugal e, designadamente, na zona da Grande Lisboa. Isso era previsto e isso aconteceu. Portanto, esta é a questão que faz com que este problema deva ser discutido. Houve resultados particularmente graves para o recrudescimento da pandemia em Portugal. E isso era previsível. E não houve deliberação que estivesse à altura dessas responsabilidades. E, portanto, isso deve ser trazido ao Parlamento sem qualquer sombra de dúvida. Isto dito, Sr. Ministro, creio que há uma questão de fundo aqui, e é só sobre essa que eu gostaria de o interrogar. O Sr. Ministro declarou publicamente, e nós concordamos com essa declaração, que houve um manifesto uso abusivo da figura do direito de manifestação. Ou seja, que toda uma série de ingredientes dos chamados festejos da equipa vencedora e da sua massa adepta foram feitos ao abrigo, ou foram organizados e moldados ao abrigo da figura do direito de manifestação. E é verdade, isso é público. E a questão que se coloca é a de saber se, sendo tão patente, tão flagrante, a inadequação dessa figura àquilo que se passou, àquilo que é uma celebração desportiva ou uma celebração de vitória desportiva, sendo tão flagrante isso, como é que é possível que no enredar de responsabilidades político-administrativas entre
a PSP, a Câmara Municipal de Lisboa, a DGS, o Ministério da Administração Interna, não tenha havido uma entidade que tenha sido capaz de determinar a inaplicabilidade daquela figura àquela situação. Fazendo com que depois os poderes das várias instituições fossem poderes sempre limitados em função daquilo que, e ainda bem, é o direito de manifestação e a limitação dos poderes relativamente a essa matéria. Isso é que eu acho que, francamente, suponho eu, que é o fundo da questão, do qual decorre depois todo o emaranhado de questões e questõezinhas, até chegarmos depois ao detalhe do despacho original e da sua transcrição. Portanto, Sr. Ministro, queria perguntar-lhe que iniciativas é que terá tomado, que contactos é que terá feito, que demarches é que pôs em andamento para que o enquadramento deste evento fosse um enquadramento correto, facultando às autoridades o exercício de poderes que, como disse e muito bem o Sr. Deputado Duarte Marques, tinham que ser poderes, enfim, sui generis, eu diria poderes excepcionais, que pudessem efetivamente atalhar ao risco perfeitamente previsto de impacto negativo em matéria de recrudescimento da situação pandémica. Era isto que eu gostava de ouvir. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Partido Comunista Português. Sr. Deputado António Filipe tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu diria que, Sr. Ministros, meus cumprimentos, deputados, eu diria que, enfim, não tenho propriamente grandes questões a colocar, que acho que as questões estão relativamente claras, mas gostaria de fazer 2 ou 3 considerações sobre este assunto. Bom, em primeiro lugar, o PSD parece não compreender que o exercício do direito de manifestação não depende de nenhuma autorização, nem governamental, nem policial. E isso deve ser claro, porque o nosso quadro constitucional é esse. O quadro constitucional é que o exercício do direito de manifestação não depende de qualquer autorização. Naturalmente, que há deveres de comunicação e depois há, naturalmente, deveres diversos, quer das autarquias em causa, quer também, obviamente, das forças de segurança, que devem ter, de facto, uma intervenção adequada a garantir os valores que lhes compete preservar. Mas, portanto, essa ideia de que é possível ao poder político proibir manifestações é algo que é completamente estranho ao nosso quadro constitucional. Embora, naturalmente, pode e deve enquadrá-las nos termos da lei para que decorram nos termos adequados. Ora bem, importa dizer que, de facto, no caso de que estamos a referir, estas manifestações de alegria por parte dos adeptos de um clube desportivo decorreram, de facto, num quadro pandémico que exigia, e ainda exige, evidentemente, embora agora no grau, porventura, de menor exigência, cuidados especiais, tendo em conta a situação em que nos encontrávamos, em termos de pandemias e, obviamente, as determinações por parte das autoridades de saúde. Importa referir que, evidentemente, o exercício do direito de manifestação nunca esteve proibido, mas dependeu sempre muito do sentido de responsabilidade dos respectivos promotores, a forma mais ou menos adequada como essas manifestações decorriam. E, portanto, nós tivemos exemplos de organizações em que foram tomados todos os cuidados de segurança sanitária e que decorreram sem nenhum problema, e tivemos outros casos em que as coisas não correram bem. E foram casos diversos. Eu lembro-me, por exemplo, de um grande prémio de Fórmula 1 em que as coisas não correram bem e que os organizadores depois acabaram, e que foi reconhecido que não foram tomadas as medidas adequadas, e daí que creio que em ocasiões posteriores as regras foram alteradas relativamente à organização de eventos naquele recinto, creio que foi no Autódromo do Algarve, se eu estou enganado. Houve coisas que também, houve uma peregrinação ao Santuário de Fátima que também extravasou aquilo que era previsível, relativamente ao número de fiéis que acorreram,
e foi reconhecido, e depois a própria organização do santuário, em ocasiões posteriores, tomou medidas para que as coisas não corressem da mesma forma. Bom, e houve este caso, houve o caso do Sporting, e quero acreditar, evidentemente, que aquelas manifestações de regozijo extravasaram porventura aquilo que os organizadores previam, e podemos dizer que não tomaram as medidas que poderiam e deveriam ter tomado para salvaguardar melhor a segurança sanitária de todos, numa situação em que evidentemente se tratava de um clube que há muitos anos não era campeão, naturalmente havia uma grande ansiedade por parte dos respectivos adeptos de festejar o acontecimento, e portanto podemos dizer que deveriam ter sido tomadas outro tipo de medidas, mas eu saliento, é que do nosso ponto de vista, isto não são casos de polícia, são casos que envolvem a responsabilidade de várias entidades e que há que concluir que nem todas atuaram, de facto, de acordo com a exigência previsível em face daquilo que poderia ocorrer. E, portanto, eu creio é que esses acontecimentos devem servir de lição para que em situações futuras e em que haja uma situação semelhante, e esperemos que não haja, em termos pandémicos, as medidas a tomar devem ser aquelas adequadas. E como nós, em Portugal, também temos bons exemplos de que é possível organizar festejos, iniciativas políticas, desportivas, de natureza social, recreativa, cultural, em que é possível, mesmo com muitas pessoas, tomar as medidas de segurança adequadas, eu creio que devemos fixar-nos nos bons exemplos para que no futuro não possam ocorrer situações que tenhamos de lamentar. Mas relativamente a esta situação, no fim, não tenho propriamente mais questões a colocar para além daquilo que já foi dito e colocado por outros seus deputados. Obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao CDS-PP. Sr. Deputado Telmo Correia tem a palavra. Também 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Senhoras e Senhores Deputados. A primeira coisa que eu gostaria de registar e enfim, observando o próprio debate, é que não é possível dizer-se aqui que isto já não tem atualidade, que é uma discussão da época passada, como ouvi dizer ao Sr. Ministro, quando no momento em que se quis discutir isto, mais perto do acontecimento, foram levantados todo o tipo de travões e de impedimentos a que esta discussão fosse feita. E tanto que foram, que nós só estamos aqui hoje a discutir porque um partido, no exercício de um direito legítimo, putestativamente impôs esta discussão, porque senão provavelmente não teríamos ainda aqui hoje o Sr. Ministro para discutir este assunto connosco. É verdade, Sr. Ministro, que o Sr. Ministro é provavelmente dos membros do Governo que mais vezes é chamado ao Parlamento e que mais vezes tem debates no Parlamento. Eu talvez o convidasse era a pensar porque é que isso será, ou seja, se será porque lhe corre tudo bem ou se será porque há uma sucessão infindável de casos dos quais o principal responsável é o Sr. Ministro, que levam a isso mesmo e a esse tipo de discussão, ou até, se quiser, pelo aquilo que tem acontecido no âmbito da sua pasta e da sua atividade. Em relação a isto, dizer objetivamente o seguinte, quer dizer, a questão de fundo aqui, quer dizer, não vale a pena de resto insistirmos muito, porque estamos sempre a insistir numa questão de responsabilidade política e aparentemente o Governo e o Sr. Ministro da Administração Interna em particular não assumem nunca essa mesma responsabilidade política. Houve qualquer coisa que correu relativamente bem e então a propaganda é desmedida, ou quando as coisas correm mal. Bom, não era connosco, era com o clube, não tem nada a ver. Sr. Ministro, há aqui questões que são evidentes e que já foram postas em cima da mesa por várias forças políticas. Quer dizer, a primeira é, isto não é, podemos conversar para o lado, como acabámos de ver, e dizer, bom, isto é uma normal manifestação, não aconteceu nada. Não, quer dizer, isto não é uma normal manifestação. Isto aconteceu em circunstâncias muito especiais do país, como de resto já tinha acontecido no ano anterior, porque já estávamos em pandemia no final do campeonato anterior e as regras foram outras, no início de uma vaga pandémica com o risco de contágio muito forte e com regras restritivas aplicadas no país muito especiais, de distanciamento entre as pessoas, de cuidados, etc. por aí fora. E há aqui uma questão essencial, Sr. Ministro, que passa acima de tudo isso, que é a questão da autoridade do Estado. O senhor, de facto, não é responsável nem pelos festejos, nem pelas ruas, mas é responsável por garantir que as regras
públicas, as regras de proteção dos cidadãos são cumpridas. E desse ponto de vista há uma leitura que é fundamental e que é lamentável que o Sr. Ministro não a faça, que é isto correu bem ou isto correu mal. Nós temos também responsabilidades ou não temos responsabilidades, ou seja, um pingo de humildade numa coisa que objetivamente toda a gente viu, toda a comunicação social relatou, todos os comentadores comentaram que não correu bem. E não correu bem. Depois há aqui uma segunda questão, não é só a questão do despacho. Dizia e bem o Sr. Deputado José Manuel Pureza que, enfim, não há uma entidade que pudesse dizer que isto não se enquadrava desta forma. Bom, quer dizer, quem era a entidade que poderia ter tomado essa posição e que poderia ter dito? Acima das várias entidades que se pronunciaram. Eu só vejo uma, o Governo. Era o Governo. E no Governo o Sr. Ministro, que podia ter vindo acima das outras entidades dizer, olha, isso não pode acontecer assim, isso tem que se acontecer noutros moldes, noutros termos, com outras cautelas. Sabendo para mais que as várias entidades que se pronunciaram sobre este assunto, e houve não sei quantas, e isto tanto que não era um assunto que não fosse previsível ou de preocupação, que houve toda uma conversa pedida até pelo próprio Sporting Clube de Portugal desde março para saber como é que poderia ser, como é que deveria ser feito, etc. E as várias entidades foram contra aquilo que aconteceu, ou seja, os seus pareceres iam num sentido contrário àquilo que veio a acontecer. Obviamente a própria PSP e a sua direção, obviamente a própria DGS, a DRS, a MPC, o Calmetlis, todas as entidades ouvidas, como consta de resto do relatório, e o relatório desse ponto de vista é rigoroso e muito factual, como não podia deixar de ser, as entidades foram contra aquilo que aconteceu. E, portanto, aí é que se levanta a questão do despacho, ou seja, o Sr. Ministro não interveio para procurar uma outra solução, como eu acho que era obrigação da sua função. E, Sr. Ministro, pode dizer, este assunto já passou, já estamos noutra fase. Bom, mas a responsabilidade política existe, e a responsabilidade política, e estamos só a falar de responsabilidade política, obviamente que não prescreve, por assim dizer, e podemos fazer um julgamento hoje, e uma análise hoje, destes mesmos factos. Ou seja, o Sr. Ministro, ao reportar-se àquilo que tinha estritamente sido acordado entre o Sporting e a Câmara Municipal de Lisboa, que são entidades que têm, obviamente, também responsabilidade nesta matéria, ignorou um bocado aquilo que vinha das próprias forças de segurança e designadamente da PSP. E eu acho, sinceramente, Sr. Ministro, que aí há dois problemas. O problema é que isso não foi uma decisão de bom senso. A segunda foi que pôs, obviamente, em causa a própria autoridade do Estado, tão necessária para prevenir o risco pandémico, e tudo indica que nós teremos tido um acréscimo de contágios na sequência deste evento, que era previsível, que era compreensível e que era natural que viesse a acontecer. Por último, Sr. Ministro, dizer-lhe também, insistindo na pergunta sobre qual é a sua leitura sobre estes acontecimentos, se isto correu bem ou não correu bem, se houve ou não houve os cuidados necessários, porque contraditoriamente as decisões que são tomadas são em cima do acontecimento. Um acontecimento deste tipo implica uma informação ao público até muito anterior. Os portugueses têm sido muito disciplinados, penso que estamos de acordo nisso, e portanto os portugueses iam saber o que é que podiam fazer, onde é que podiam estar, e teriam cumprido, os adeptos do Sport, estou a terminar mesmo, Sr. Presidente, como os adeptos de qualquer outro clube. O Sr. Primeiro-Ministro foi informado ou não foi informado? E porquê que o Sr. Ministro, na conferência de imprensa, tenta atirar as responsabilidades para o Sporting, em vez de assumir que isto não correu bem e de assumir as suas próprias responsabilidades? Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado também, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Chega, Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim. 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Senhoras e Senhores Deputados. Estou perplexo. Eu não sei se são duas coisas que se passaram no mesmo país. O Presidente do meu partido, quando se candidatou às presidenciais, houve um jantar em Braga. O jantar em Braga, a DGS tinha recomendado 140 pessoas, não mais. Estiveram 170. Passados 2 meses, o Presidente do meu partido estava no Campos de Justiça a responder por isto. Aqui temos uma situação, a mesma situação, pandemia, as mesmas limitações,
Na rua não podiam estar mais de 10 pessoas, não se podia beber nada. Juntaram-se milhares, bebeu-se como se não houvesse amanhã, 30 detenções, 4 polícias feridos e de repente nada acontece. E de repente ninguém é responsável. Das duas uma, ou nesse jantar, também, tem uma questão política, bom, está bem, tudo bem, deviam ter bom senso e tal. Mas não foi isso que se passou. Isto é uma reflexão, para mim, importante, porque demonstra que qualquer coisa está mal. Num caso perfeitamente insignificante, detecta-se imediato o culpado, está tudo, campo de justiça. No outro caso, foi A, foi B, foi C, foi o Sr. Presidente da Câmara, foi o Sr. Ministro, foi alguém também não sei quem, foi os bombeiros. Imagino que isto vá acabar num funcionário de terceira linha da Câmara de Lisboa ou do Ministério da Administração Interna ou responsável político, porque aqui aparentemente só há responsabilidades políticas. Esta consideração eu não podia deixar de fazer. As perguntas pertinentes já foram feitas. Percebi que as respostas às perguntas pertinentes que foram feitas não foram dadas, nem vão ser dadas, nem nunca mais vão ser dadas, como tudo o que se passa. Como um famoso inquérito que já por aí anda a um acidente numa autoestrada. Também daqui a um ano, já foi, já não é tempo, passaram-se outras coisas. Termino lamentando profundamente que isto se passe. E também já percebi, não vamos ter respostas às perguntas que foram feitas, ou respostas claras e definitivas. Muito obrigado. Muito obrigado também, Sr. Deputado. Terminou a ronda pelos grupos parlamentares e os partidos políticos. Tem então a palavra o Sr. Ministro da Administração Interna por um período de até 30 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo os senhores deputados que usaram da palavra nesta ronda e, sinteticamente, tentarei abordar as várias questões que foram aqui colocadas. A primeira questão, de âmbito geral, se numa avaliação com um sentido para o futuro, se considero que foi positiva a forma como decorreram estas celebrações enquanto sinal para todo o país, não considero. Acho que ninguém o poderá fazer, independentemente das justificações que foram aduzidas, que são referidas no relatório, ou a ansiedade que aqui foi referida por alguns senhores deputados. Segunda questão, relativamente ao quadro de modelo de organização das celebrações, o que diz o relatório é que todas as entidades que participaram nos contactos que foram feitos entendiam que era essencial fazer tudo o que fosse possível, designadamente envolvendo os que estavam diretamente mobilizados para a realização destas celebrações, para que elas fossem tão enquadradas quanto possível. Num quadro em que é muito fácil fazer naquilo que tem a ver com o tema, a facilidade que é comentar à segunda-feira o jogo de domingo, não é? É extremamente fácil. Isto é, a ausência de um enquadramento seria aqui propulsor daquilo que seriam, provavelmente, celebrações totalmente desordenadas.
Terceiro ponto, quanto ao modelo de celebração. E também quanto à questão aqui dita da intervenção da Polícia de Segurança Pública. À Polícia de Segurança Pública não cabe definir o modelo das celebrações, cabe garantir, no quadro do evento existente, cabe garantir, e disse-o nesta primeira intervenção, diz o relatório, com um quadro, aliás, dificilmente comparável com outras circunstâncias. Fê-lo com grande profissionalismo, com grande sentido de missão e com grande contenção, que, como vemos nestes acontecimentos ou noutros mais recentes, é um desafio muito difícil, com grande contenção naquilo que é a avaliação operacional da justa medida de intervenção, fez aquilo que era adequado num quadro de condições de atuação particularmente difíceis. O documento que, na tarde do dia 10, isto é, na véspera do último desafio que levou à consagração do Sporting Clube Portugal como campeão de futebol na época passada. Aquilo que o documento da Polícia de Segurança Pública vem transmitir é a dizer, bom, foram discutidos vários modelos, nós preferíamos outro. Designadamente, preferíamos um modelo de realização de celebração dentro do estádio. Bom, esse documento tem, essa é legítima, essa manifestação de uma preferência, tem várias questões que, não levantando já sequer a questão temporal, tem várias questões que são insuscetíveis de uma decisão. Não estou sequer a discutir o mérito, esse modelo não foi aceito por ninguém, a começar pela entidade que é proprietária do estádio e entidade que iria promover as celebrações. Bom, e outros disseram mesmo, isso consta também no relatório, bom, mas numa altura em que não é possível entrar num estádio para assistir a um jogo, com que regras é que iriam entrar num estádio para celebrar? E isso garantiria que, se houvesse limitação daqueles que aí estariam, o que é que aconteceria fora do estádio, em Lisboa e um pouco por todo o país? Não vale a pena, mas a questão básica é esta. A Polícia de Segurança Pública não pode dizer que o 1º de Maio não é na Alameda, é noutro sítio qualquer. Ou não pode dizer que a festa do Avante não é no Seixal, é noutra localidade qualquer. Ou que a iniciativa, enfim, não sei, o Pontal ou uma iniciativa qualquer do PSD não é em Quarteira, é noutro sítio qualquer. Não é competência da Polícia de Segurança Pública, bem, também não é do Ministério da Administração Interna. Do Ministro da Administração Interna dizer, mas estamos aí, mesmo aí, num quadro distinto. E, portanto, é no quadro da iniciativa, e designadamente não pode forçar aqui que a iniciativa se realizasse dentro de uma instalação de uma entidade que não queria fazer essa iniciativa. Bom, e foram suscitadas então, várias dúvidas. É perfeitamente legítimo que essa manifestação de preferência por esse modelo, só que esse modelo não era possível. Bom, como foi dito por todos, pelo Sporting, quer pelo Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, não estamos aqui a fazer, não vale aqui a pena fazer segredos de polichinelo. Foi dito que um modelo que permitisse uma distribuição de pessoas ao longo de vários quilómetros era o modelo que entenderam como mais adequado. E foi nesse quadro que foi feita uma operação de segurança que, felizmente, não teve as condições, os resultados dramáticos da morte que se realizou nos festejos do Atlético de Madrid, igualmente em maio,
dos vários mortos que se verificaram em Itália nos festejos da vitória no Campeonato Europeu de Futebol, ou na dimensão do que se passou em Paris, na sequência, aí não dos festejos, mas da derrota do Paris Saint-Germain no final da Liga dos Campeões. Isto não justifica nada, mas significa aqui que devemos considerar a responsabilidade política, administrativa e jurídica é relativamente ao que se passa em Portugal e não relativamente ao que se passa noutros países, mas não vale a pena vir aqui como carpideiras vários meses depois daquilo que, do quadro do que pretender que a celebração de uma vitória de um clube que há 19 anos não era campeão nacional iria decorrer com a disciplina de uma peregrinação a Fátima ou de uma celebração do 1º de Maio organizada exemplarmente pela CGTP. Não é possível. Estamos a falar de dinâmicas sociais totalmente distintas. Quarta nota. Não resultam, isso foi aqui referido em várias intervenções, tive o cuidado de o ver relativamente à evolução das semanas e dos meses seguintes, não resulta nenhuma correlação demonstrada, pode haver legitimamente especulações, admitir possibilidades, mas não resulta nenhuma correlação demonstrada entre este evento e aquilo que foi o crescimento a partir de junho, julho, do número de novos casos associados, aliás, em Portugal como noutros países, mas em Portugal numa primeira fase, à propagação da chamada variante Delta. Isto é, essa correlação entre a variante Delta e os adeptos que festejaram da forma que foi vista, não foi estabelecida em qualquer momento, nem por qualquer entidade. Depois, quanto aqui ao segredo do dito despacho, não, o despacho, o único meu despacho, e é isso que é dito à cada, não vale a pena aqui virmos mistificar aqui um caso de... Não, o que a cada perguntou é qual é o despacho. Não, o despacho é o que está na página 24 do relatório e que diz: as 3 alternativas descritas foram analisadas na reunião de sexta-feira passada. Ponto. A Câmara de Lisboa e o Sporting Clube Portugal acordaram na 3ª alternativa, à atenção do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna. Este é o único despacho, tem sido perguntado se havia outros. Não há mais nenhum outro despacho. Este despacho não tem, nem poderia ter, nenhuma natureza de autorização, mas, como também é dito sendo este despacho de final de dia de segunda-feira, não interessa, enfim, foi uma segunda-feira em que basicamente estive concentrado em várias reuniões bilaterais ao longo de todo o dia, preparatórias de uma reunião europeia da nossa presidência sobre gestão de fluxos migratórios, e que decorreu no dia 11 no CCB. Foi a primeira reunião presencial significativa, e, enfim, esse despacho feito relativamente a um documento que surgiu à meia da tarde de segunda-feira é basicamente um despacho a dar conhecimento do acompanhamento desta questão por quem o estava a fazer. E, aliás, o relatório diz que também, já desde domingo, a Polícia de Segurança Pública estava a organizar o seu modelo de intervenção para o modelo de celebração que se veio a realizar.
eu não sei qual é que era a ideia, se era que se tivesse vindo dizer, são proibidos os festejos. Vai ser outra coisa completamente diferente, não é aí. Bom, é muito fácil dizê-lo aqui, não vejo a pretensão de existência de uma pretensa autorização ou de um pretensos intervenção. O despacho do PS, o requerimento do PSD diz, aliás, mentiras objetivas, como que o chefe de gabinete da Ministra da Saúde e a minha chefe de gabinete estiveram em reuniões. Não, está no relatório, nunca estiveram em reunião nenhuma, poderiam ter estado. Não, mas o PSD não tem, eu estou a ler o requerimento do PSD, que diz isso, e portanto, mas isso, enfim, não é relevante, está dentro desta, enfim, daquilo que é o número que o PSD pretendeu fazer e que está aqui agora, enfim, ao retardador a tentar fazer. Falemos de coisas importantes, falemos daquilo que são dimensões para o futuro. Eu acho que determina aqui, de facto, um quadro de apelo à responsabilidade de todas as entidades num quadro de eventos futuros que é aqui decisivo. A questão do direito de manifestação, que foi referida pelos Srs. Deputados José Manuel Pureza e António Filipe. A questão do direito de manifestação não tem a ver com a deslocação dos dirigentes e atletas do Sporting em autocarro aberto, autocarro descoberto, do estádio até ao Marquês de Pombal e regresso. Não tem a ver com isso. A questão do direito de manifestação tem a ver com um pedido associado à juventude leonina, associado a elementos da juventude leonina, relativamente às imediações do estádio. Portanto, é aí que está em causa esse pedido de exercício de direito de manifestação. E não relativamente à dita dimensão de festejo. E é aí que se levanta questões complexas, que nessa medida será a Assembleia da República, porque é matéria de reserva de competência da Assembleia da República, chamada a pronunciar-se. Admito que, provavelmente, imediatamente a seguir ao período de debate orçamental, dentro de trabalhos que estão a ser desenvolvidos, ouvindo as forças de segurança, ouvindo várias entidades, e tem a ver com uma matéria que é particularmente sensível. Por alguma razão, a lei que regula o direito de reunião e manifestação é uma lei pré-constitucional, é uma lei de 1974, que manifestamente caiu em desuso em algumas coisas, diz coisas que nos parecem tão estranhas porque ninguém respeita, isto é, provavelmente todos aqui já desrespeitamos e ninguém faz questão que seja cumprido, como durante a semana as manifestações só se podem realizar depois das 17 horas. Enfim, eu diria quase todos os dias há manifestações antes das 17 horas aqui à porta da Assembleia da República, e para falar de uma norma que está lá expressa e que caiu em desuso há muitos anos. Mas estamos a falar de um direito fundamental, de um direito particularmente sensível, que nessa medida tem de ser garantido na exata medida em que tal deve ser exercido para a salvaguarda de manifestações de natureza política, sindical, religiosa, ambiental, de todas as formas legítimas, como felizmente em Portugal jamais se foi posto em causa a expressão desse direito de manifestação. E, de facto, é verdade, não se prevê aí sequer o mecanismo, prevê-se um conjunto de regras sobre o exercício do direito de manifestação. Distância relativamente a órgãos de soberania ou relativamente a entidades visadas da manifestação, regras sobre comunicações,
a impossibilidade de usar armas em manifestações, por exemplo, ou de recorrer a formas violentas de exercício do direito de manifestação, mas não se prevê em momento algum a figura da autorização da realização da manifestação. As manifestações eram comunicadas entre 1974 e 2011 às câmaras municipais, exceto nas capitais de distrito, nas cidades capitais de distrito, em que a comunicação era feita aos governos civis. O que significa que, no continente, deixemos aqui a questão específica das regiões autónomas, porque complica ainda mais o quadro de uma legislação que é pré-Constituição da República e pré-quadro de autonomia regional, mas significava que, até 2011, em 260 municípios, a comunicação da realização de uma manifestação era feita junto da Câmara Municipal territorialmente competente, em 18 municípios de capitais de distrito era feita junto dos então governos civis. A lei de 2011, que apressadamente extinguiu os governos civis, enfim, faz atribuir esta função também em todo o território nacional às câmaras municipais. É sabido, não é aqui também nenhum segredo aqui, que a Câmara de Lisboa, município no qual se realizam muitas manifestações, não tenho aqui uma dimensão estatística, mas muitas manifestações de dimensão significativa, coloca uma questão de dúvida quanto à forma de intervenção e, designadamente, de exercício de poderes de autoridade pública. É relativamente a esse quadro que também determinei que o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República se deva pronunciar sobre em que termos é possível apreciar, designadamente eu não quero usar a expressão condicionar, apreciar os fundamentos da realização de uma manifestação, em que manifestamente a forma de exercício de direito de manifestação, neste caso, não parece ser condicente com aquelas que são as formas múltiplas, políticas, sindicais, religiosas, ambientais, que fundamentam o exercício de direito de manifestação e, por outro lado, é assumido um compromisso de revisão do quadro legal aplicável. É desta dimensão que foram tomadas, na altura, as decisões adequadas ao quadro existente, que foi determinado no dia 12 a realização do inquérito que nos permite estar hoje aqui e que, igualmente, foi proferido sobre esse inquérito o despacho que sabemos que é conhecido. Relativamente à averiguação complementar que foi determinada, ela tem a ver com a circunstância de, no documento que consta também do relatório, se referir um conjunto de medidas que iriam ser tomadas relativamente à zona envolvente do estádio do Sporting e, relativamente a essa área, se questionar qual a forma como foram adotadas, seguidas pela Polícia de Segurança Pública, medidas não relativamente ao cortejo, como é designado comumente, mas relativamente à zona envolvente do estádio. Esse relatório foi-me entregue no início desta semana, está neste momento a ser apreciado, terá rapidamente o seu, enfim, um despacho sobre o mesmo e será também publicitado, não existindo, julgo, qualquer reserva
sobre essa matéria. E, portanto, é neste quadro que, sobretudo, olhando para o futuro, a questão aqui significativa e a questão verdadeiramente que emerge aqui e que é competência da Assembleia da República é rever, atualizar aos novos tempos aquilo que é uma matéria muito sensível e por isso é dos poucas normas sobre direitos fundamentais anteriores à aprovação da Constituição que permanecem em vigor, na sua, exceto essa alteração feita em 2011, que veio aqui criar problemas adicionais, não inteiramente esclarecidos, mas que tem permanecido imutável, e sobre essa matéria eu certamente contarei aqui com o contributo desta Comissão, da Assembleia da República em geral, mas sobretudo desta Comissão na sua apreciação. Eu não queria sequer valorizar aquilo que são expressões infelizes que foram usadas pelo Sr. Deputado Duarte Marques, que não lhe ficam bem a esta Casa, mas que ficam com quem as diz. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Ministro. Pergunto aos Srs. Deputados se inscrevem para uma segunda ronda. Pelos vistos, o Sr. Deputado Duarte Marques se inscreve-se. Vamos então, é a única inscrição que tenho. 2 minutos, Sr. Deputado, tem a palavra. É muito rápido, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhoras e Srs. Deputados, finalmente o Sr. Ministro deu uma resposta a uma pergunta que lhe colocámos sobre o novo inquérito da PSP e, portanto, já respondeu finalmente a uma das perguntas que nós colocámos. Eu gostava de reiterar outra que tem a ver com o upgrade de poderes e de responsabilidades que recebeu neste estado de calamidade que lhe permitiriam, de alguma forma, tomar uma posição diferente. E gostava de corrigir uma coisa que o Sr. Ministro disse, que não é verdade, é uma inverdade, como agora se tem que dizer, que tem a ver com a comunicação da PSP que deu origem ao tal despacho. A PSP não se limitou a comunicar ao Governo o acordo que tinha sido feito com a Câmara de Lisboa. Não foi isso, Sr. Ministro. O Sr. Ministro ou não leu, ou mais uma vez está a tentar manipular a verdade. A PSP pergunta, solicito junto de Vossa Excelência a definição do formato dos festejos a executar, de modo a planear e projetar tempestivamente os recursos imateriais. A PSP, quando o Sr. Ministro diz que não teve a oportunidade de interferir ou de intervir, a PSP, talvez para salvaguardar, perguntou ao Sr. Ministro, olha, nós discordamos do modelo adotado, havia estes dois, solicito-lhe ordens para nós podermos fazer alguma coisa. Sr. Ministro, foi isto que a PSP lhe perguntou. E o Sr. Ministro o que fez, e também é justo dizer aqui, foi desautorizar os serviços públicos da saúde e da segurança interna que foram contra isto tudo. A DGS, desde a primeira reunião, era contra isto, contra este modelo. Aliás, a DGS era contra tudo. A PSP era contra este tipo de festejos, propôs outros, deu alternativas, como se faz com o Avante. O Avante e outros eventos têm o espaço, mas depois têm condicionantes que a DGS impõe e as entidades organizadoras acatam. Aqui dá a ideia que o Sr. Ministro diz que o Sporting só concordava com esta versão e, portanto, não pode fazer mais nada. É isso que fica. Cada um faz o que quer e o Governo, se não há acordo, respeita. E, portanto, eu terminava só com uma coisa que é impressionante, que é... Se é habitual estarem membros de gabinetes do Governo em organizações, em reuniões para organizar manifestações, e já que era apenas uma manifestação, porque é que andou o MAI durante tanto tempo a negociar e a estar presente em reuniões para preparar? Diria que isto era porque não era uma manifestação, não é? Há aqui um certo equívoco. Obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Sr. Ministro, também por 2 minutos para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tenho nada de especial a acrescentar. Enfim, o silêncio do Sr. Deputado comenta as inverdades ditas no requerimento do PSD. Não vale a pena fazer confusões. Não houve nenhuma reunião sobre a manifestação. Não, sobre os festejos. Não houve nenhuma reunião sobre a manifestação. Não houve nenhuma reunião sobre a manifestação. Aí há trocas, como está aliás no relatório,
mas é bom ser claro, é bom ser claro porque o senhor deputado que usa é muito prolixo e é muito adjetivante, ficarão consigo as formas de adjetivação lamentáveis que usou aqui hoje, está aqui a fazer o que é habitual, que é confundir. E, portanto, a única reunião realizada no Ministério da Administração Interna foi anterior à iniciativa da Juventude Leonina. Sob a Juventude Leonina, o que foi pedido ao Sporting foi a prova do que houve aí trocas de mensagens entre a Câmara de Lisboa e a Polícia de Segurança Pública, no quadro de... E há a comunicação daquilo que iria ser feito pela Polícia de Segurança Pública no espaço envolvente. Relativamente à citação que faz que é correta, também quando calha ser correto aquilo que diz, calha ser correto de uma parte do documento da Polícia de Segurança Pública, citado aliás do relatório, portanto também não estamos a falar de nenhum segredo, estamos a falar de matéria constante do relatório que mandei abrir e que mandei publicar. E portanto é aí que tem acesso a essa informação. De facto, não é possível à Polícia de Segurança Pública, nem ao Ministério da Administração Interna, dizer não, o modelo de festejo não é este, é dentro do estádio. Não, definitivamente não podia, aliás, o Ministério da Administração Interna estabelecer, é muito fácil na sua inexperiência e falta de quadro de exercício de vir agora, meses depois, dizer isso. Não, essa decisão relativamente constante de um documento que chegou na tarde do dia 10 de maio, essa decisão, e por isso é que o despacho foi de transmissão para quem estava a acompanhar em contacto com a Câmara de Lisboa, em contacto com o Sporting, com outras entidades a acompanhar esta matéria. Cá estaremos para o debate parlamentar habitual relativamente aos temas que resultam do normal exercício do Ministério da Administração Interna. Termina aqui a audição. O Sr. Deputado Duarte Marques pede a palavra para... Sobre a condução dos trabalhos, o Sr. Presidente houve uma pergunta que o Sr. Ministro não respondeu sobre o aumento de poderes durante o estado de calamidade e já agora esclarecer se foi o Sr. Ministro que mandou publicar no relatório da EGAI aquele despacho. Se o Sr. Ministro disse isso, deve ter sido um lapso, não acredito que tenha sido o Sr. Ministro a pedir para se colocar isto ou aquilo no relatório da EGAI. Sr. Deputado, não coloque questões novas, o Sr. Ministro deu as respostas da forma que entendeu, a insatisfação de quem pretendia outro tipo de respostas, não me cabe a mim julgar, com toda a franqueza. Não me parece que o Sr. Ministro tenha qualquer coisa a acrescentar. Se não o entendeu fazer é porque a resposta que deu era a resposta que entendia adequada. Srs. Deputados, termina aqui a audição. Boa tarde a todos e agradeço ao Sr. Ministro da Administração Interna a sua presença aqui durante a audição de hoje.